Fala galera, aqui é o Luiz e o que está acontecendo com o seu dinheiro? Por que o mercado de investimentos, criptomoedas, bolsa americana, bolsa brasileira está tudo muito estranho? Então pessoal, eu venho nesse vídeo oficialmente falar para vocês que não faz nenhum sentido o que está acontecendo com a economia. Apesar dos lucros fracos das empresas, apesar do aviso do banco JP Morgan falando que o mercado precificaria uma queda de mais de 20%, os preços começaram a fazer o impensável voltando. Será que estamos próximos de precificar um rally de alta? Onde pessoas como eu e como você vão fazer muito dinheiro nesse mercado? Ou esse movimento é apenas mais um empurrãozinho eufórico antes que tudo vá abaixo, como a gente já está acostumado nesse ano de 2022. Então, se você é investidor de criptomoedas, mercado americano, bolsa de valores, fundos imobiliários, fica nesse vídeo porque eu tenho coisas importantes para te falar para você conseguir proteger seu dinheiro e conseguir também ganhar dinheiro nesse mercado de baixa. Há muito tempo eu acompanho um investidor muito famoso no Twitter chamado Michael Burry, que ficou muito conhecido por acertar a crise de 2008. E Michael Burry vem falando constantemente que as ações estão prestes a pagar seus lucros dos últimos anos e que a inflação tende a piorar cada vez mais. E também é necessário falar para vocês que o Michael Burry ele fala que as ações elas estão muito longe do fundo, então a gente tem muita queda pela frente segundo o grande investidor. Então sem enrolação, vamos falar o que está acontecendo com o mercado, por que o mercado de ações pode começar a vender em breve, as ações começarem a cair, e isso refletir diretamente no preço das criptomoedas, no preço do índice e fazer com que o mercado vá abaixo e que finalmente a gente busque o fundo tão esperado de 3.200 pontos no S&P 500. E também eu vou te falar nesse vídeo sobre o último aviso que o Michael Burry deu falando que o mercado pode colapsar, lembrando que ele já falou que ele acertou as últimas 7 vezes, isso foi comprovado. Então só peço para você que se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, porque a inscrição sua é completamente gratuita e leva apenas uma fração de segundos. É só clicar no botão aqui embaixo, se inscrever, deixar o seu like, assim você me ajuda a crescer e entregar o melhor conteúdo de qualidade para você. Então pra gente começar esse conteúdo, eu quero falar sobre essa alta repentina que o mercado de ações teve e por que os investidores eles estão com medo. Os investidores sabem que sempre nas tendências de baixa tem os pequenos rallies de alta e sempre depois dos pequenos rallies de alta o mercado tende a fazer uma realização muito forte, fazendo com que pessoas percam muito dinheiro. E quem é investidor de longo prazo sabe que nos mercados de baixa isso é incrivelmente comum acontecer. O que é interessante frisar que a Investopedia ela observa todos os mercados de baixa desde 1901 até 2015. Em alguns dados trazidos por ela já foi observado que os mercados geraram rallies de 5 a 10% nesse período. Outros dados importantes que está sendo falado por muitos investidores americanos e analistas é que sempre quanto maior o fundo, maior a queda, melhor vai ser a recuperação. Então, como eu sempre falo, quando a queda é muito forte, o salto ele tende a ser épico. Por exemplo, em 1929, o índice Dow Jones aumentou 48 pontos antes de cair 86 para um novo fundo. E também olhando o histórico do mercado, eu pude concluir que em todos os mercados de baixo teve vários rallies de 30% de alta, depois fazendo com que o mercado caísse muito forte. Isso que eu falei do mercado subir para depois cair mais aconteceu também na famosa crise do subprime em 2008, que foi observado 9 rallies de mercado de urso, entre 6 e 24% de ganho antes de finalmente chegar ao fundo do poço depois de 2 anos. E olha o quão perigoso é você estar exposto no mercado sem saber como você está lidando com o seu dinheiro. Se você tivesse comprado o topo e vendido no fundo, você teria perdido 80%. E basicamente essa queda de 80% é que vários investidores de criptomoedas estão sofrendo. Então se você não quer sofrer com essa queda de 80%, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para ficar atento no conteúdo. Aí a pergunta que vocês vão fazer, Luiz, mas como é que a gente sabe que é um rally de alta no mercado de baixo? Como é que a gente se protege disso? Calma que eu já vou te falar. Bem, para responder essa primeira pergunta, não tem como a gente não falar sobre as principais palavras que o Michael Burry disse. Michael Burry deixou bem claro que desde o pico do dia 31 de dezembro, a gente entrou num padrão de queda de em torno de 5 a 8% de queda. Após esse período tivemos um rally de 5% e em seguida novamente uma queda de 8 a 10%. Após essa queda de mais 8 a 10% novamente, a gente teve em seguida um rally novamente repetido de 5% de alta. Porém agora o Michael Burry está observando que os 20 maiores rallies de um dia do Nasdaq aconteceram na queda de 78 nos anos 2000 e 9 dos 20 maiores rallies do S&P 500 aconteceram durante a queda de 86% para o topo de 1929 e também mais 10% antes de chegar no fundo do poço de 1929. Então resumindo, o que Michael Burry quer dizer com tudo isso? Que ainda leva um certo tempo da gente chegar no fundo do poço dessa vez. E algo muito importante que eu tenho que te falar é que Burry vem observando o comportamento dos americanos em relação ao dinheiro. Em algumas declarações ele vem afirmando que o dólar americano troca de mão muito rapidamente. Então apesar do esforço do Federal Reserve, o Banco Central americano, ficar tirando o dinheiro da economia, aumentando a taxa de juros, o dólar médio ele vem sendo gasto com uma frequência muito alta e por causa disso ele diz que a inflação ela tende a aumentar cada vez mais. Ele também explicou que isso vai aumentar a pressão no mercado imobiliário, onde em média 2 a cada 20 casas estão reduzindo os preços num ritmo muito mais rápido que 2015. Então antes de eu te falar como é que o Michael Burry vem utilizando essas informações para ter lucro nas suas operações e como você pode ganhar dinheiro como ele, eu quero te lembrar para você se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo do meu conteúdo. Então vamos lá, agora você vai entender o que você tem que fazer para conseguir performar nesse mercado em meio a todo esse caos. Quando você começa a olhar objetivamente para o mercado, você vê muita informação espalhada de muitas pessoas falando determinados assuntos aonde você acaba se confundindo, porque um determinado banco ele fala X, um grande analista ele fala Y, então você acaba não conseguindo entender realmente o que está acontecendo. Mas espera aí, um exemplo bem prático
por exemplo, o banco Morgan Stanley acredita que as ações podem ter um aumento de 16% em relação à cotação atual, o que estaria de acordo com o mercado de baixa este ano. Eles acreditam nessa alta antes de que o S&P 500 atinja um fundo de 3.000 a 3.200 pontos, até que então a gente volte aos níveis de pré-pandemia. Inclusive um jornal muito famoso, o Jornal de Wall Street, ele publicou um artigo falando que a gente está prestes a ver mais um rally de alta mesmo no mercado de baixa. E realmente, observando indicadores passados, a gente vê que desde 1990 os maiores rallies de alta, eles vêm após as piores quedas. Embora seja muito fácil tentar ver o que aconteceu no passado para tentar precificar o futuro, a gente sabe que nada desses indicadores eles são 100% assertivos. Um exemplo que eu posso falar para vocês aqui foi o crash da bolha.com, onde as empresas caíram 78% e demoraram mais de 10 anos para conseguir voltar a patamares de alta. Então agora vem algumas boas notícias que podem ser uma boa oportunidade para você comprar ações e criptomoedas. Porque é com essas informações que eu vou falar para vocês aqui que muito dinheiro é ganho no mercado, mesmo em momentos muito difíceis. Se a gente não contabilizar aqui nesse vídeo as quedas de 20% do mercado, a gente vai conseguir ver que essa alta que o mercado teve, ela durou mais de 9 anos. E todo o retorno acumulado nesse período foi de mais de 470%. Mas isso não significa que o próximo bull market ele vai durar 48 meses ou bastante tempo. Porque a gente teve um bull market após a bolha.com, onde o mercado subiu apenas 21% durante 3 meses depois devolveu tudo para o mercado. Então como é que Michael Burry está ganhando dinheiro com todas essas informações e o que ele vem fazendo para conseguir ter bons resultados nesse mercado de baixa? Eu tenho muita convicção que você deve estar pensando que o Michael Burry está planejando fazer compras nesse mercado de baixa para aproveitar as tendências de alta no curto prazo. E sim, ele até pode usar essa estratégia, mas a principal estratégia do Michael Burry consiste em observar o mercado sempre à frente, antes de todo mundo, e assim ele conseguir ter a sua tomada de decisão diferente do que todo mundo está pensando. Então, recentemente ele declarou que ele vendeu quase todo o portfólio de ações dele com mais de 200 milhões de dólares e ficou apenas com ações de prisões comprado. Por quê? Porque ele acredita que o mercado ele possa colapsar. Só que aí você fala assim, então é assim que ele ganha dinheiro vendendo as ações? Na verdade, assim ele deixa de perder dinheiro. Então, quando ele acredita que o mercado ele vai cair cada vez mais, que o mercado pode colapsar, que uma grande crise está prestes a chegar, ele em vez de comprar posições de empresa que ele investe, ele aposta contra elas. Ele entra vendido nas operações, aonde se a empresa realmente vinha concretizar a queda que ele espera, ele ganha muito dinheiro. E essa estratégia ela se chama short, entrar shortado nas operações, aonde você entra vendido e caso aquela empresa caia, você ganha dinheiro. E foi dessa maneira em 2008, vendendo posições que ele tinha, entrando shortado, acreditando que o mercado imobiliário iria colapsar, que ele fez uma fortuna gigantesca. Aí vem a grande questão, meu Luiz, mas é muito difícil, como é que eu vou conseguir ter as informações que o Michael Burry tem, como é que eu vou conseguir acertar o mercado igual ele acerta? Claro que além do Burry ter uma experiência gigantesca no mercado, ele também tem contatos, pessoas que podem estar ajudando ele na sua tomada de decisão. Ele tem informações, ele tem visões que pessoas comuns com menos tempo de mercado não vão conseguir ter. É por isso que eu vou te falar aqui como é que você pode se comportar em meio a essas situações para conseguir não perder dinheiro e ganhar dinheiro. Por exemplo, agora, se realmente o mercado vir a buscar uma alta de 10 a 16% no S&P 500, a gente pode tranquilamente esperar uma alta de mais de 30% no Bitcoin e uma alta de 50 a 100% em outras altcoins e criptomoedas. Então, o que você tem que fazer num momento como esse? Em vez de você colocar todo o seu portfólio em risco, investir acreditando que aquilo vai subir com 100% de certeza, você pisa um pouquinho no freio e coloca um valor menor. Você se expõe de uma forma mais segura. Você fica dolarizado e compra posições aos poucos, porque caso a sua tese não se confirmar, você não se colocará ao risco da ruína. Então é por isso que eu acredito que é melhor você ser cauteloso no mercado como esse e sempre planejar o pior. E também é importante lembrar você para não adaptar a sua estratégia a algo que pode ou não acontecer. Eu já vi pessoas perdendo dinheiro por acreditar que vai acontecer uma grande queda, eu já vi pessoas perdendo dinheiro porque vão acreditar que vai vir uma grande alta. Então é muito importante você manter a sanidade mental, a humildade, olhar as opiniões, olhar o que está acontecendo no mercado para não tomar decisões precipitadas. Então por isso eu acredito que o foco principal para todas as pessoas é se manter empregados e fazer o possível para conseguir aumentar cada vez mais a sua renda nos próximos 2 anos. Porque daí mesmo que o mercado caia, você tem recursos o suficientes para comprar embaixo, aproveitar as grandes oportunidades que só as crises elas entregam. Então isso que eu acabei de falar agora é a melhor parte do conteúdo que você deve absorver. Todo o resto que foi falado é simplesmente um tiro no escuro. Pode acontecer e pode não acontecer. A alta ela pode vir no índice americano? Pode. A alta nas criptomoedas ela pode vir? Pode, mas também não pode. Então a gente tem que sempre entender como o mercado funciona. Ninguém consegue prever o futuro. E eu falo dessa estratégia de você ganhar cada vez mais dinheiro porque independente do que aconteça, você nunca vai olhar para trás e falar assim, nossa, como eu deveria ter trabalhado menos e ganhado menos dinheiro. Agora, se você pegar suas economias todas e colocar em um determinado ativo e aquele ativo cair e derreter, você vai se arrepender. Então você jamais vai falar, nossa, que má ideia que eu tive de trabalhar e ganhar mais dinheiro para comprar posições que eu não poderia comprar. E além de tudo isso que eu falei, nunca é tarde demais para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Claro, se você ainda não fez isso. Muito obrigado por assistir e sinta-se à vontade também
também para me adicionar no Instagram. Meu Instagram é lz.cripto. Está aqui embaixo na descrição. E não se esqueça que você pode ter uma renda extra de mais de R$5.000 se você estiver acompanhando o meu conteúdo aqui constantemente. Obrigado por assistir e até a próxima.